E agora sim, para abrir o evento de hoje com muito conteúdo, para tirar bastante dúvida que eu sei que o pessoal tem sobre os assuntos que ele vai trazer aqui, sobretudo dúvidas sobre o futuro do segmento econômico. Nada melhor do que receber uma referência aqui no assunto. Ele está diariamente lutando na linha de frente para que o mercado imobiliário da região e do estado de São Paulo se fortaleça cada vez mais. Então, dando início ao nosso evento, eu vou convidar aqui ao nosso palco virtual, já incluí-lo na tela, o Vinícius, que é presidente da Coab Campinas e secretário de Habitação na Prefeitura Municipal de Campinas. Vinícius, de antemão, já agradeço pela disponibilidade de estar aqui, compartilhando um pouco da experiência com a nossa audiência. Pelo segundo ano você está com a gente, ano passado fisicamente você também teve, então novamente agradeço a parceria, enfim, a prontidão em estar aqui com a gente, sempre muito solícito, muito aberto para estar tirando todas as dúvidas com a nossa audiência. Eu tenho certeza que o pessoal vai levar muito insight e muito esclarecimento para o negócio de cada um aqui dentro que está presente. Antes de passar a palavra para você, Vinícius, o pessoal que está nos acompanhando e o próprio Vinícius, esse painel vai ser moderado pelo diretor de conteúdo da Smarts, que é o Henrique Sisman, que é jornalista de formação e vai conduzir o bate-papo e trazer alguns questionamentos ao nosso convidado. E por isso mesmo eu reforço a todos aqueles que tiverem alguma pergunta ou posicionamento, que inscrevam no chat do evento ou no chat do palco, que o Henrique vai repassar também ao Vinícius aqui durante o nosso painel. Também convido ao palco virtual agora o Henrique. Henrique, obrigado pela presença, pela moderação de mais esse painel. Eu já falei demais, vou sair do palco virtual agora, pessoal. Agradeço ao Henrique pela presença para guiar esse bate-papo. E, novamente, agradeço ao Vinícius pela disponibilidade de estar aqui com a gente pelo segundo ano, tirando a dúvida do pessoal. Bom, Rick, agora a bola está contigo. Vinícius, prazer, sempre um prazer receber você aqui. Um abraço e bom painel a todos. Valeu, Léo. Obrigado, viu, Leonardo? Obrigado, Léo. Tudo bom, Vinícius? Bom dia. Bom dia. Bom, antes da gente começar o bate-papo, gostaria de passar a bola para você se apresentar. Eu acho que todo mundo que está na audiência te conhece, ou pelo menos já ouviu falar, te procurou ali na prefeitura, na Coab, para resolver aquele probleminha, para cobrar, o que é normal quando se fala em prefeitura, iniciativa privada, enfim. Gostaria que você se apresentasse para quem eventualmente ainda não te conhece, depois a gente começa esse nosso bate-papo. Bom dia, Henrique. Bom dia a todos que nos assistem. Para mim é uma grande oportunidade para poder prestar contas do nosso trabalho, do que vem sendo desenvolvido aqui pela equipe da Secretaria de Habitação e da Coab. Eu acredito que muitas pessoas que estão acompanhando me conhecem, né? Outros não, mas outros vão me conhecer hoje. Também queria agradecer ao Leonardo pelas palavras, agradecer a oportunidade e dizer, Henrique, que esse momento é um momento muito importante, como eu disse, para a gente poder prestar contas do nosso trabalho, um trabalho que vem sendo feito com seriedade, com determinação. Temos grandes novidades aqui hoje, é uma semana histórica para a habitação de Campinas. Muitos aqui vão ficar surpresos com o que eu tenho para falar, mas, mais uma vez, eu só tenho a agradecer. Esse tipo de fórum é um fórum que a gente pode mostrar um pouquinho do que tem sido feito e também ouvir as pessoas, né? Eu sempre falo isso, a importância da população, dos empresários, dos investidores na nossa gestão é de suma importância. Então, eu agradeço, Henrique, e estou à disposição sua. Maravilha. Bom, eu vou começar não pelo segmento Minha Casa Minha Vida, que muitas incorporadoras trabalham nesse tipo de renda, né, a baixa renda, mas o que é indispensável para todas as incorporadoras, independentemente do tipo de público com os quais elas trabalham, é a questão da aprovação de projetos na prefeitura, de obter licenciamento, os alvarás, para poder efetivamente tocar o empreendimento. E nós fizemos uma pesquisa no final do mês de maio para entender os impactos do novo coronavírus nos negócios, no mercado imobiliário, e para nossa surpresa, dentre os fatores que mais prejudicaram a empresa nesse momento de pandemia, a quarta opção mais escolhida foi a dificuldade para aprovação de projetos. 31,3% dos respondentes, dos executivos que a gente consultou, líderes do mercado imobiliário, de loteadoras, incorporadoras, construtoras, apontaram essa dificuldade como um dos principais entraves nesse momento de pandemia. E aí a minha pergunta, Vinícius,
quais medidas, falando agora de prefeitura, né, da Prefeitura de Campinas, têm sido tomadas para acelerar esse processo de análise e de aprovação de projetos, principalmente no momento de tanta incerteza como esse que a gente vem vivendo desde março. Henrique, coincidentemente com esse assunto que você está nos questionando, eu posso dizer o seguinte para você. Há 2 semanas atrás, nós fizemos uma live com o Paulo Guedes, com o ministro Paulo Guedes, com o prefeito aqui de Campinas, o prefeito Jonas Donizete, e com a participação da Abrainc, né? A Abrainc, qual que era o grande problema hoje? Qual o grande problema hoje da construção civil? E aí eu estou falando para você, na nossa área aqui, que são empreendimentos de interesse social, né? Faixa de salário até 7, 8 salários, que é o faixa 3 do Minha Casa Minha Vida. Para surpresa de muitas pessoas, abril foi o melhor mês de venda da história do Minha Casa Minha Vida. Maio foi melhor que maio, que maio foi melhor que abril e junho foi melhor que maio. E qual era a pauta da discussão, da conversa que nós tivemos num sábado, às 6h30 da tarde, com o ministro Paulo Guedes? É exatamente a aprovação de empreendimentos. O grande receio hoje das construtoras é que elas estão vendendo muito bem, né? É uma coisa, é uma surpresa para muitos, mas a taxa de juros está 2% ao ano, então isso tem ajudado muito. Então, qual é o grande detalhe deles hoje? É a questão da aprovação. Foi exatamente o assunto, né, da nossa discussão com o ministro Paulo Guedes e o prefeito Jonas Donizete, com a presidência do Luiz França, da Abrainc. Uhum. E aí o que eu tenho para dizer para você é o seguinte: o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui em Campinas, ele não é em razão da pandemia, né? Eu me lembro muito bem no último fórum que eu participei, até anotei aqui, se eu não me engano, foi dia 30 de maio de 2019. Exatamente. Claro que a Coab vem desenvolvendo um trabalho, que nós já tínhamos uma lei aqui, que nós fazíamos a gestão da aprovação de empreendimentos, né? Ou seja, o empresário ele dá entrada na Coab e nós fazemos a gestão da aprovação. Você vê, passado um ano e 3 meses dessa participação que eu tive aí com vocês, hoje a Coab tem aprovação 37 mil unidades habitacionais, né, em 2 anos de lei. E um grande detalhe muito importante que eu tenho para te dizer é o seguinte: nós vimos trabalhando há um tempo aí, já em um ano mais ou menos, nós vemos trabalhando em uma legislação para trazer a aprovação de empreendimentos de interesse social, tanto de loteamento quanto condomínio, para a Coab, né? Isso é uma inovação, né? Isso é algo histórico. Isso vai fazer, nós, quando fizemos a lei de ex-Coab, que é a Lei 184 de 2017, quando nós fizemos essa lei, o objetivo foi já acelerar a aprovação, foi ter prioridade na aprovação para que a Coab fizesse a gestão. Agora nós vamos entrar num passo aí gigantesco, a responsabilidade aumenta muito mais. Na sexta-feira, eu assinei um projeto de lei, juntamente com o prefeito Jonas, que deve assinar essa semana, e nós vamos trazer a aprovação de empreendimentos de interesse social para a Coab Campinas, né? E eu tenho certeza do que eu estou dizendo a vocês. Campinas passa a ser referência, já é referência, inclusive na reunião com o ministro Paulo Guedes, foram citadas 219 cidades com problemas de aprovação, e Campinas não está no meio delas. É claro que temos muita coisa para melhorar, mas essa lei vai trazer muita agilidade, muito mais transparência na aprovação e muito mais eficiência. Então, ela deve ir para a Câmara essa semana. Nós vamos alterar a lei de ex de Campinas, né, a lei de empreendimento e habitação de interesse social. Vamos trazer algumas coisas fantásticas, como vaga de estacionamento, né, onde nós vamos dar a opção ao empresário para que ele escolha se ele quer ter vaga ou não no empreendimento dele. É algo inovador, né? A gente acredita na inovação e a lei tem outros pontos importantes, como densidade. Nós vamos voltar com a questão do faixa 3 para a Coab, que o plano diretor tinha tirado o faixa 3 da Coab, volta para a Coab o faixa 3, ou seja, e o principal para mim, viu, Henrique? E aí eu vou concluir, eu falo bastante igual o Leonardo.
eu vou concluir, é o seguinte, é trazer a aprovação para cá. Na verdade, nós vamos ajudar a Secretaria de Urbanismo, porque hoje ela tem, além dos empreendimentos de interesse social, ela tem também os empreendimentos de médio e alto padrão. Então, isso que o volume dela diminua quando a gente trouxer a aprovação para cá. O objetivo de trazer a aprovação para cá é simples. É eficiência, transparência, atendimento diferenciado, e eu sou um dos maiores defensores do que a construção civil, ela é o condutor desse país, né, na geração de empregos. Nós fizemos uma conta aqui para você ter uma ideia, essas 37 mil unidades habitacionais, elas devem gerar quase 7 bilhões de VGV, elas geram aproximadamente 60 mil empregos diretos e indiretos, ela traz IPTU, ICMS repasse, ela traz ISS, ela traz obras de infraestrutura como contrapartida, né, que é bem exposta na legislação. Então, eu acho que é uma inovação. Nós vamos precisar da paciência dos empresários, mais uma vez, porque toda legislação nova, ela gera um certo impasse, né? Mas é algo incrível, é algo inédito no Brasil. Nenhuma Coab faz aprovação e acredito que no futuro a Coab vai voltar a repassar dinheiro à Prefeitura Municipal de Campinas, porque nós não somos uma empresa que deve ter lucro, né? Nós estamos aqui para atender a demanda habitacional. E aí eu posso falar de outros modelos aqui que a Coab acabou criando no decorrer dessa gestão. E é isso, eu acho que respondendo a sua pergunta objetivamente, é dizer que nós há muito tempo vamos trabalhando nessa questão da aprovação para cá e finalmente essa semana nós vamos encaminhar à Câmara Municipal de Campinas um projeto que vai alterar isso e vai dar opção ao empresário, ele pode dar entrada no urbanismo ou pode dar entrada na Coab e aprovar o projeto aqui dentro. Acho que o futuro, e é algo que a gente vem pensando, é transformar também, trazer para cá, isso é algo futuro, não é um nome correto ainda, mas é o poupa-tempo da aprovação, né? Onde o empresário conseguiria vir até a Coab e aprovar que a Sanasa vai estar aqui, que é a empresa de saneamento, questão da drenagem, vários pontos hoje que às vezes são separados, a ideia seria juntar isso no futuro. Como eu disse para você, é uma fruta que a gente plantou e deu resultado, e agora a gente vai trabalhando aos poucos para nós não errarmos, né? É isso que o empresário está ansioso, mas eu digo para você, desde a gestão ter vindo para cá, muita coisa já melhorou, mas eu vou repetir para você, nós temos muito para fazer ainda, e para mim é uma honra poder falar para vocês, porque é uma oportunidade e é nossa obrigação prestar contas, né? Eu falo para todo mundo que nós somos aqui servidores. Quem escolheu estar no público, escolheu servir. Se ir para o privado, está no lugar errado. Maravilha, Vinícius. Agora, com essa transição dos empreendimentos de interesse social para a Coab, desafogando a Secretaria de Urbanismo, como você mesmo colocou, para projetos de média e alta renda, com que expectativas em relação a prazo, considerando que o projeto chegue redondinho, com todas as informações que precisam constar, que a empresa, a incorporadora envie o projeto adequadamente para a Secretaria de Urbanismo ou para a Coab, qual a redução de prazo que vocês estimam conseguir com essa medida que está sendo implementada agora? Notícia em primeira mão para a nossa audiência. Nós acreditamos que será possível aprovar um empreendimento, como você fez uma observação muito perfeita, viu, Henrique? O projeto chegar redondo, isso já é uma dificuldade, né? É preciso ser sincero nesse momento, e eu sou muito sincero e transparente. Algumas empresas têm uma dificuldade de entregar toda a documentação correta. Isso faz com que, isso que eu aprendi aqui, vivi isso aqui, muitas pessoas falam, não, mas está tudo pronto. Não está. Quando você vai ver, não está tudo pronto. Mas acho que todos temos defeitos e somos passíveis de errar, né? Esse não é o problema. Acredito que nós iremos aprovar um projeto em 3 meses, né? No início, talvez em 6, mas nós queremos chegar em 3 meses, o prazo máximo de aprovação, tanto de loteamento quanto de incorporação.
Maravilha. Vinícius, um outro ponto que a gente levantou nessa pesquisa que eu informei no começo do nosso bate-papo é em relação à transformação digital nas incorporadoras, e aqui eu vou perguntar para você sobre os órgãos públicos, mas deixa eu só pegar o número aqui, porque ele é bem interessante. A gente perguntou quais estratégias estavam sendo adotadas durante a pandemia, e 35% das empresas disseram que estavam investindo muito em tecnologia e que essa era a principal ferramenta para combater os impactos do novo coronavírus. E aí, o que eu te pergunto é em que estágio se encontra essa digitalização dos processos dos órgãos públicos em Campinas? Eu amarro essa pergunta com o nosso primeiro assunto, né, que você já respondeu, porque eu vejo que, assim como nas incorporadoras, a digitalização foi o único caminho nesse momento. Nos órgãos públicos, certamente, essa transformação digital vai acelerar os processos e vai reduzir os prazos, exatamente sobre o que a gente estava falando agora, né? Reduzir prazo, conseguir aprovar mais rapidamente. Então, em que estágio se encontra tanto a Secretaria de Urbanismo quanto a Coab em relação à digitalização desse processo? Henrique, muito importante sua pergunta. Também repito para você que não é em razão, eu acho que a pandemia ela acelerou muito a questão da inovação, tanto nas empresas privadas, né, e isso é importante dizer, quanto nos órgãos públicos, né. A Secretaria de Urbanismo, eu não posso falar pelo Santoro, que é o secretário, mas posso dizer que ele já criou, por exemplo, o ARI, que é Aprovação Responsável Imediata, né? É algo incrível, em que é uma autodeclaração, mas aí é para algumas construções ainda. Acho que o futuro, isso a gente discutiu no Secov, discutiu no Sinduscom, discutiu na Abrainc, é a autodeclaração, né? Em que a gente vai criar, através da autodeclaração, esse sistema eletrônico. O que eu posso dizer? Os processos da Prefeitura Municipal de Campinas hoje já são todos informatizados, né? Nós utilizamos aquela ferramenta SEI, Sistema Eletrônico de Informações, todos os... eu quero fazer um ofício. É tudo eletrônico, isso há muito tempo já. Acredito que desde 2016, 2017, a Prefeitura já vem com essa questão. Com relação aqui a Coab, por exemplo, nós aproveitamos a pandemia e, por exemplo, o cadastro de interesse em moradia virou via WhatsApp, né? É o que você falou. A pandemia ela acelerou muitas das ferramentas da inovação. Então, hoje você vai fazer um cadastro de interesse em moradia, você vai fazer via WhatsApp. Você vai atualizar o seu cadastro via WhatsApp. Importante dizer que, com relação às aprovações, né, as peças técnicas, a equipe hoje, o ex-Coab, aí eu posso dizer para você, desde 2017, a grande maioria dos documentos, ele, na entrada, quando o empresário, ou o médio empresário, o pequeno empresário, ele dá a entrada, é tudo via e-mail, né? A questão de assinar contrato. As peças técnicas ainda são físicas. Nós estamos desenvolvendo aí com um grupo de empresários e quem me procurou para ter essa ideia foi o Márcio, que é do Sinduscom. Ele acabou me procurando, que disse que as empresas teriam interesse em transformar o sistema de aprovação de forma digital, né? Eu acho que é um próximo passo que deve acontecer em breve. Importante dizer que nessa pandemia, todos os funcionários da Coab Campinas e da Secretaria de Habitação fizeram um revezamento e todos estão trabalhando. As aprovações não pararam, as análises não pararam. Então, a regularização fundiária, que é um dos maiores projetos, e aí eu parabenizo o prefeito Jonas, que teve muita coragem de enfrentar esse problema, é um dos maiores programas de regularização fundiária do país, ele não parou, né? A única questão que nós alteramos foi o cadastro, né? Que nós vamos, inclusive, iniciar nessa semana, na regularização fundiária, Henrique, eu não sei se você sabe, nós fazemos o cadastro social das famílias. Então, nessa semana, nós criamos uma van que o pessoal vai todo protegido, vai levar o scanner no local e vai fazer o cadastro social no local. Agora, com relação às peças técnicas, objetivamente, da questão das aprovações, é um futuro, né? Mas hoje, muita coisa já é via digital aqui na Coab Campinas. Maravilha, Vinícius. Chegou uma pergunta da audiência, Rafael Costa, ele diz, excelente iniciativa da Coab, parabéns.
Pelo que entendi, toda a tramitação municipal ficará diretamente com a Coab, cabendo ao empresário apenas a aprovação estadual junto ao GRAPROAB, uma vez que foi citado que a Sanasa também seria tramitada internamente, é isso? Na verdade, a ideia, né, do poupa-tempo da aprovação é um pouquinho, eu acredito que isso fica para o ano que vem. Mas é o que ele falou, está corretamente. A tramitação municipal ficará aqui dentro, toda, né? A aprovação ficará aqui e ele só vai ter que aprovar após ele ter a prévia, né? A aprovação prévia, ele vai para o GRAPROAB e depois volta para a Coab. Então, essa semana, repito, o prefeito Jonas deve assinar o projeto de lei, né? Alguns secretários já assinaram esse projeto de lei, ele deve fazer um evento, e acho que isso, como o Rafael Costa disse, é nossa obrigação, gente. Nós temos que ser eficientes, porque poucos querem investir nesse momento, então nós temos que aproveitar e ser eficientes. Maravilha, Vinícius. Eu lembro que no ano passado você comentou da sua participação no fórum que a gente realizou em Campinas no ano passado, e eu me lembro que nesse evento você comentou a ideia de municipalizar o programa Minha Casa Minha Vida diante das dificuldades orçamentárias que o governo federal enfrentava na época. Naquele momento, o governo tinha uma contrapartida nos subsídios, né? Não havia ainda sido passado para 100% para o FGTS, como ocorreu no segundo semestre do ano passado. Isso amenizou um pouco, eu creio que essa situação de déficit orçamentário. Mas em relação a ideia de municipalizar o programa, essa ideia foi para frente? Qual que é a situação hoje do Minha Casa Minha Vida em Campinas? Muito importante sua pergunta, Henrique. Como todo projeto, nós estamos construindo ainda, né? Confesso para você que é uma dificuldade fazer isso. Agora, recentemente, o que nós fizemos aqui? Nós temos algumas áreas da Coab, né? Que nós vamos lançar um programa de lotes. E aí eu quero ser muito claro para você, né? A nossa maior demanda hoje na Coab Campinas, nós temos hoje aproximadamente 42 mil cadastros, né? Desses 42 mil cadastros aqui, nós temos determinadas faixas de renda, né? Nesse cadastro. Aproximadamente 25 mil famílias são famílias que ganham até R$ 1.800. O que nós vamos fazer, Henrique? Aí eu confesso para você que para desenvolver um programa desse não é fácil, mas não é impossível e nós vamos fazer. E aí eu uso como exemplo, algumas vezes eu falo isso nos eventos que eu vou, você vê o Nelson Mandela, ele ficou 27 anos preso, depois foi 4 anos presidente, conseguiu mudar a história da África, né? Então, eu digo para você, não vai levar 30 anos, mas leva-se um tempo para você plantar algo para dar resultado. E eu gostaria de chegar aqui e em 24 horas resolver o problema da habitação de Campinas, mas não é possível. Primeiro, que é impossível. Segundo, porque leva-se um tempo para criar algo novo, né? Lembrando que nós vamos enfrentar as dificuldades e temos enfrentado as dificuldades. Mas o que eu queria dizer? A ideia lá atrás, ela mantém a mesma, né? Hoje, se você pegar as 37 mil unidades em aprovação, nós colocamos na lei que 2% dessas unidades tem que ser doadas para a Coab, tá? Acabada. E o que nós vamos fazer? A ideia é pegar as 37 mil vezes 2%, eu estou falando de 740 unidades aproximadamente. Nós vamos vender essas unidades para o cadastro normal, ou seja, vamos dar um exemplo. Uma construtora fez uma habitação de R$200 mil, né? E ela doou os apartamentos para a Coab. Nós vamos vender o apartamento com provavelmente 10% de subsídio, né? Que é de 200 mil seria 20 mil de subsídio, e venderíamos por 180 mil reais para aquela faixa de renda correta. A ideia, viu, Henrique, nós estamos construindo isso, é pegar essas unidades, vender para a faixa correta e com a venda delas fazer loteamento, porque o brasileiro gosta de lote, né? Por que nós alteramos a lei? Inclusive, a lei, nós colocamos que nós vamos poder fazer lotes de até 90 metros quadrados. E por que eu falo isso para você? Hoje,
Se não tiver oferta, vai ter ocupação. Você tenha certeza disso, né? Não adianta achar... Eu aprendi uma coisa, se o Estado não faz, a população faz. Um exemplo é o Minha Casa Minha Vida, faixa 1. Não era possível fazer comércio. Hoje você vai em volta de todos os faixa 1 de Campinas, tem comércio. Por quê? A lei não permitiu, a população precisa. Qualquer ser humano precisa viver num lugar que tenha comércio do lado, seja para sobrevivência ou seja para você comprar alguma coisa. Então a ideia, e aí você vai me entender, eu falo para as pessoas, você vai, hoje tem uma ocupação, daqui 10 anos eu vou lá e regularizo a ocupação. Quando eu regularizo essa ocupação, Henrique, eu estou falando de uma ocupação que o lote tem 90 metros, 80 metros, eu não preciso seguir a 6766, né? Eu sigo a lei de regularização fundiária, que é a 13465. Eu quero que você entenda o meu raciocínio. Quando você regulariza isso, você regularizou um lote de 90 metros. Por que eu não faço um loteamento novo de 90 metros quadrados, bonito, com infraestrutura, com água, luz, esgoto, asfalto, drenagem, de 90 metros? É isso que a gente fez na lei. Nós vamos alterar a lei, nós vamos conseguir fazer lotes menores. E aí a ideia, se nós vendermos as 37 mil unidades num valor de 180 milhões... Eu estou falando aí de 133 milhões, 180 mil, eu estou falando de 133 milhões de VGV. Se nós fizermos, e aí essa é a ideia, né? Por isso que nós estamos construindo isso. Olha isso que legal. Se nós pegarmos esses 133 milhões e dividirmos por 20 mil reais, que é quanto custa para fazer um lote hoje aproximadamente, nós estamos falando de 6.600 lotes, que serão vendidos sem entrada, em 400 parcelas por 40, 50 mil reais. Ou seja, nós vamos atender realmente quem tem necessidade, porque a grande maioria que eu falei para vocês, 25 mil famílias do meu cadastro, tem famílias que ganham 600 reais, tem famílias que ganham 1.000, tem famílias que ganham 1.500. Então, não adianta acreditar que essa família vai comprar um apartamento de 180 mil, porque não vai. E se ela comprar, ela não vai pagar condomínio, ela vai ser um problema. E não é porque ela é o problema, porque ela precisa de algo que seja dentro do seu, da sua faixa salarial. E eu tenho uma frase, viu, Henrique, que é a seguinte: quem banca o país, que são essas famílias, não tem acesso à moradia. Então, por isso, nós vamos criar esse programa de loteamento. Se nós pegarmos as unidades de contrapartida, eu vou vender, por exemplo, faixa 1, eu vou só vender para 700 famílias. Se eu transformar isso em lote, eu estou falando de 6 mil lotes. E aí eu estou falando de 37 mil unidades. Quando eu tiver 100 mil unidades em Campinas, eu ouvi esses dias numa reunião, aqui, por exemplo, o Eduardo Fischer, que hoje é o co-presidente da MRV, ele disse na reunião aqui, faz 2 semanas com o prefeito Jonas, não existe cidade nesse país melhor para se vender habitação como Campinas. É agressivo o mercado, por isso nós, no serviço público, precisamos ser agressivos. Eu acredito, viu, Henrique, que nós vamos efetivar esse programa até o final do ano e deixar aí como legado, não é meu, né, é da cidade, não é um programa meu, né, mas é um programa que vai revolucionar. E nós queremos, muitas vezes, pegar áreas que são aí inutilizadas pelo poder público e nós podemos fazer habitação e gerar desenvolvimento econômico. Perfeito, Vinícius. Você agora, na parte final da sua resposta, antecipou uma pergunta que eu ia fazer, que é em relação ao prazo para que essa ideia saia do campo das ideias e realmente seja executada, porque as eleições municipais se aproximam. E vocês trabalham com a possibilidade, creio que sim, de um outro grupo entrar. Essa ideia, se já tivesse sido implementada pela prefeitura, provavelmente seguiria, ou seja, vocês pretendem colocar isso em prática antes do final do ano, certo? Corretamente. Tá, perfeito. A Karina Cury, ela mandou uma mensagem aqui na transmissão, eu vou repassar para você, secretário. Secretário Vinícius, como sempre agindo de forma precursora, esta lei é muito esperada por todos,
nós da Congur da SPU sempre apoiamos juntamente com o Secov toda evolução no processo que diminua a burocratização nas aprovações e aumente a qualidade dos produtos lançados. Qual a sua expectativa para que a lei esteja vigente? Acho que depende muito da Câmara, né? A Karina é uma figura, né? Uma pergunta importante, né? Karina, respondendo a você e a todos que estão nos ouvindo, eu digo para você que eu estava com a expectativa de mandar essa lei para a Câmara em dezembro. Provavelmente nós vamos mandar essa semana, que é julho. Respeitando os prazos legais, porque vai ter alteração de plano diretor, inclusive, nós temos que ter o parecer do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, né, que ela bem sabe e faz parte. E respeitando os prazos legais de audiência pública, viu, Henrique? Eu acredito que essa lei vai estar em vigência em novembro ou outubro. Acredito que em outubro ela é possível aí a gente ter essa lei vigente. Agora, política todo mundo sabe como funciona. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Não estou falando com relação à aprovação dessa lei na Câmara. Eu não tenho dúvida que essa lei ela vai ser muito discutida, mas ela será aprovada porque é um benefício para a cidade de Campinas, né? Não é um benefício meu, não é um benefício da prefeitura. Importante dizer que quando a legislação, a lei ex-Coab 184 de 2017 foi aprovada, foi uma das únicas leis, viu, Henrique, do governo que foi aprovada por unanimidade, né? A oposição inteira votou a favor da lei ex-Coab. Então, eu não acredito que nós iremos ter dificuldade. O que eu estou falando da política é a questão da eleição, né? Então, eu não sei como é que vai funcionar isso, mas acredito, respondendo à pergunta, que em outubro nós teremos ela vigente. Legal, Vinícius. Em relação à ideia que a gente comentava anteriormente dos loteamentos, para essas 6.600 famílias, se eu não me engano, é esse o número que você passou, isso também vai ser realizado através de um projeto de lei? Como é que está a articulação com a Câmara, se for o caso? Como que essa iniciativa vai sair do papel? Henrique, na verdade, essa questão não precisa de legislação, né? Porque as unidades elas são da Coab. O que a gente precisa construir aqui é a questão da construção dos lotes, né, que vem sendo construído. Nós estamos em uma fase de definição, porque, assim, eu tenho um sonho, viu, Henrique, que a Coab volte a construir, seja terceirizando, seja com equipe própria. Com certeza, terceirizar é muito barato, né, muito mais eficiente. Então, essa é a ideia. Eu acho que nós iremos aí, você imagina que na década de 90 a Coab construía, mas com dinheiro do governo federal via BNH. A ideia é, com dinheiro próprio, né, voltar essa questão das construções, mas nós não necessitaríamos de lei, né, é uma questão de você realmente achar as áreas, né, que nós já localizamos algumas áreas. Importante dizer que eu já tenho 2 áreas da Coab, que nós já vamos fazer esse tipo de piloto, né, estamos buscando vários pilotos aí, mas esse piloto que eu já tenho aqui na minha mesa, inclusive, só vou olhar aqui rapidamente, eu acho que são... Só um minutinho, gente. Eu estou falando já de 25 mais 18 lotes, né? Eu estou falando de 43 lotes já, que a gente vai poder usar isso de piloto. São lotes que são de propriedade da Coab, então é mais fácil, né? Lotes que estão abandonados, e nós vamos parcelar os lotes e vender para as famílias. Isso que é importante dizer, viu, Henrique? O programa Minha Casa Minha Vida do Faixa 1, um apartamento de 100 mil reais, ele subsidiou 90 mil. Eu acho isso totalmente fora da caixinha, né? Você imagina o tanto de habitação que se deixou de fazer subsidiando. As famílias querem comprar, querem pagar, mas não adianta você cobrar R$1.000 de parcela. Por exemplo, cobrou-se R$50 de parcela. Por que não cobrou em 400 meses? Cobrou em 10 anos só. Então, assim, é isso que eu acredito, é isso que a equipe tem feito aqui, e acredito que eles acreditem também. Então,
Você vai vender um lote, embora você gaste 20, 25 mil para fazer, nós vamos vender o lote para a família. Ó, aqui eu estou falando para você, valor de avaliação, ó, com 62 mil, 55 mil, 55 mil. Claro, nós vamos parcelar sem entrada e vamos voltar a ter carteira. A Coab está acabando a carteira dela, né? Então, assim, é algo que, na minha visão, diz o seguinte: você, com o dinheiro que vai entrar, você consegue fazer mais, né? É isso. Subsidiar. Repito, todas as famílias querem pagar, mas elas têm que ter condições, né? Nós temos que dar os meios corretos para ela pagar e também as formas. Não adianta cobrar R$1.000 porque ela não vai pagar. Legal, Vinícius. Chegou mais uma pergunta da audiência, Miriam Gonçalves, de secretário. O enfoque em lotes não vai criar uma cidade espraiada demais? Como vai ficar a questão dos transportes? Haverá um pensamento global de como melhorar a mobilidade para esses loteamentos? Do contrário, tudo ficará a cargo do veículo particular e aí, em consequência, problemas de trânsito e acessibilidade. Miriam, boa pergunta, né? Os lotes, quando eu digo lotes, eu não estou falando de lote em lugar afastado, esse é um primeiro ponto, né? O programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, ele fez os condomínios em lugares afastados da cidade, muitos não deram contrapartida e fez com que hoje virasse um problema para o município, né? Onde o município precisou assumir muitas coisas que eram de responsabilidade do governo federal. Nós temos mais de 300 áreas institucionais que estão inutilizadas, que nós podemos fazer esses loteamentos. E, importante dizer, são lotes que não são afastados, né? Não estão nas beiras dos perímetros urbanos. Então, é claro que pode ter um ou outro que seja nessa região, na região mais afastada. Mas o que é importante? Quando você faz um empreendimento desse, é claro que vai ser verificada a questão da mobilidade, a questão das escolas, a questão dos hospitais, né, das creches. Por quê? O grande detalhe é, nós precisamos levar nesses lugares, mesmo que não tenha, nós precisamos levar a vida, né? É igual o Alphaville Campinas. Nós precisamos ter ao redor do Alphaville empreendimentos de faixa menor, porque muitas vezes a pessoa atravessa a cidade para trabalhar na casa de uma pessoa que mora no Alphaville. Então, por que não criar nessa região, né, lugares em que as pessoas possam nem usar o ônibus, pode ir a pé trabalhar, se quiser. Então, assim, qualquer empreendimento que for feito pela Coab, hoje nós temos uma cabeça aqui muito boa, né? E é engraçado, porque você vai aqui no Padre Anchieta, que é um empreendimento de 90, que é um modelo, né, do Padre Anchieta, que tem prédio, que tem casa e tem comércio. A vida está lá, as pessoas não precisam atravessar a cidade para ir comprar um pão. Tem shopping perto, tem tudo perto, tem área de lazer. Isso que é importante, né? Quando nós fizermos essa questão dos loteamentos, Henrique, o importante é levar, claro, não é levar infraestrutura apenas, é levar a questão dos comércios, né? A questão de emprego, porque as pessoas não precisam sair dali, é uma cidade, é uma mini cidade. Agora, fazer só o lote e abandonar, essa não é a ideia. É igual a regularização fundiária, que eu preciso falar. Não é um problema do Vinícius, a regularização fundiária é um problema da cidade, né? É um problema do país, é um problema do estado de São Paulo. 60% do estado de São Paulo é irregular, né? Então, assim, o que eu quero dizer, comparando a regularização fundiária, e está aqui na minha mesa, ó, toda a regularização fundiária, nós temos cronograma. O que é cronograma? De obras, né? Quando nós entregamos uma matrícula do cartório para a família, ó, essa casa é sua, você pode ficar aqui, você pode vender, ela é sua, ela tem o registro no cartório. Nós não estamos levando só um documento. Muitos aí estão levando só o documento e às vezes, um documento de posse. Nós estamos dando a matrícula, né? E o que é importante, o cronograma? Nós estamos levando infraestrutura, que é isso que eu estou falando para vocês. Muitas pessoas querem asfalto, não querem nem um documento da casa. Mas aqui nós temos um cronograma e vamos seguir todos os cronogramas de fazer drenagem, pavimentação, melhoria na escadaria, uma área de lazer,
Gente, nós precisamos, em cada empreendimento desse do Ex-Coab, exigir um lazer nesses locais. Você vai muitas vezes nesses locais, Henrique, e as crianças não têm onde brincar. Nós precisamos enfrentar esse trabalho. Esse inclusive, é dos 3 pontos que o programa Casa Verde e Amarela, que vai substituir Minha Casa Minha Vida, tem como principais. 2 desses objetivos primordiais são, primeiro, levar investimento em urbanização para os empreendimentos que se tornaram aí, né, terra de ninguém, como você mesmo disse, não pode ter comércio, muitas vezes não tem nem infraestrutura perto. E a outra questão que o Paulo Guedes ressaltou é a regularização fundiária. Se eu não me engano, são 10 milhões, 10, 12 milhões de unidades que o governo federal espera regularizar. Vinícius, para a gente fechar, eu estou estourando aqui o tempo, para finalizar, eu gostaria de perguntar 2 em 1, que você respondesse o mais rapidamente possível. Hoje, quais são, pensando no mercado imobiliário como um todo em Campinas, não somente as habitações de interesse social, as habitações econômicas, mas enxergando no mercado imobiliário de forma geral, loteamento, incorporação para baixa renda, média, alta renda, para empreendimentos comerciais. Hoje, quais são aí os maiores gargalos e como agir para incentivar o mercado imobiliário e a construção civil, que são grandes empregadores e motores da economia em Campinas? Henrique, o mais legal da sua pergunta é você falando, respondo o mais rápido possível, viu? Porque, eu vou te falar uma coisa, viu, Henrique? Para mim, eu não tenho dúvida disso. O maior gargalo é a aprovação. Não tenho dúvida, né? Nós temos que... Gente, Henrique, eu falo e vou tentar ser muito objetivo. Eu quero dizer para você que, como na nossa casa, nós temos muito que melhorar, né? Como na nossa vida pessoal. Eu comparo isso muito com a vida pessoal. Quando nós queremos algo, nós vamos atrás. E se nós quisermos algo, nós vamos conseguir. Claro que temos que ter as ferramentas. É isso que eu falo para a minha equipe aqui. E eu quero agradecer, aproveitar a oportunidade de agradecer a cada um da equipe, né? Que tem feito um trabalho, para mim, extraordinário. Claro que tem muita coisa para melhorar, como eu disse, mas eu quero aproveitar esse momento para agradecer a cada um deles. A equipe de Ex-Coab, eu falo para eles que eu tenho visitado lugares que crianças brincam no esgoto, né? Então, acho que isso vai gerar um resultado que seja daqui 40 anos, gente. O importante é que alguém começou, e não estou falando de mim, estou falando da história. Eu acho que isso que é importante. Nós temos que mudar muita coisa. Agora, o maior gargalo é a aprovação, e é o que eu comparo. Quando você quer algo, você consegue. Nós, hoje aqui, nós temos ferramentas, nós temos mão de obra, nós temos tudo. Então, nós não podemos ter desculpa que não vai fazer. Vai ter que fazer e tem como fazer. Então, claro que é como eu disse, pode ser que tenha alguns detalhes no começo, mas, assim, para mim, melhorou-se muito. Campinas passou por vários problemas, aí vocês sabem, todos que estão nos assistindo, nos últimos 12 anos, né, antes do governo Jonas entrar, um prefeito entra, o outro entra, fica uma insegurança enorme, mas hoje o nosso relacionamento com o Ministério Público tem sido muito bom, muito saudável, né, claro, cada um com o seu papel, isso que é muito importante, né, cada um com a sua responsabilidade. E aí eu digo para você, a aprovação é o maior gargalo em todas as cidades desse país, né? Então, eu acho que isso tem que ser. Eu defendo muito a transparência, né? Por mim, quando der certo essa questão da aprovação do Poupa Tempo, eu montaria uma sala aqui com 35 câmeras, atendimento rápido, resolve na hora, porque assim, dá para fazer. É só querer. Quando na nossa vida pessoal, repito, nós queremos algo, nós resolvemos, vamos atrás. Tem um detalhe ali, outro aqui, mas quando você vai atrás, você consegue. Importante, não perca a esperança, determinação sempre. E o principal, viu, Henrique, que eu vou falar para muitos que estão nos assistindo. Eu sei que muitas pessoas estão desacreditadas na política, mas eu digo para você, tem muita gente do bem. Tem muita gente do bem ainda na vida pública. E tem muita gente ruim. Assim como no privado, tem muita gente boa e tem muita gente ruim. Então, importante que os do bem sempre queiram participar, porque se o bem não assume o seu papel, o mal pode ter certeza que vai assumir.
Então, é importante ter a compreensão de todos. Críticas são bem-vindas, mas críticas construtivas. Eu sempre costumo falar, eu já vou acabar, viu, Henrique? Eu prometo para você. Eu sempre costumo mostrar nos lugares que eu vou, essa foto aqui que eu vou fazer questão de mostrar para você, que... Só um minutinho, devia estar deixando aqui, ó. Eu não sei se todos vão conseguir ver, mas eu vou tentar. É a fila para criticar, está lotado. Fila para sugerir, tem menos gente. Fila para fazer, tem 1, 2. Eu falo para todo mundo, você quer criticar, critica, mas traga a solução, né? Porque passar na frente de um lugar e falar, isso aqui não funciona, mas como é que funciona? Hoje nós temos ferramenta para descobrir como é que funciona, para fiscalizar. Então, é isso que eu peço para todos. Eu estou à disposição sempre, 24 horas, só estou sem celular. E aproveito aqui, porque muita gente que está assistindo recebeu uma mensagem pedindo dinheiro, meu celular foi clonado. Fiquei sabendo. Não foi eu que pedi dinheiro, gente, tá longe de mim isso. Então, eu quero dizer para vocês que eu estou à disposição, a minha agenda está à disposição de todos vocês. Eu sou uma pessoa que ama o que faz e está aqui para servir isso, e tive a oportunidade, faço questão de mencionar também o Samuel Rossílio, que foi o secretário aqui no começo da gestão 2017, agradecer a ele e também parabenizá-lo, e também agradecer ao prefeito Jonas, né, Henrique? Eu falo para você, não é questão de falar de política, mas se não fosse ele, eu não estaria aqui. Então, eu tenho que agradecer a oportunidade e tenho noção que o meu cargo é renovado a cada 24 horas, como qualquer pessoa que trabalha no privado. Perfeito, Vinícius. Muito obrigado pela participação, pela notícia praticamente em primeira mão aí da transição dos projetos de interesse social para a Coab, e por todas as demais respostas às perguntas que a gente fez e que a nossa audiência também fez. Eu já vou chamar o Léo para voltar aqui para assumir e continuar o evento, e agradeço novamente pela disponibilidade. A gente se fala e ano que vem, espero estar presencialmente aí no hotel, como a gente fez ano passado, e as coisas voltando à normalidade. Valeu? Henrique, muito obrigado, viu, cara? Obrigado mesmo aí pelas suas perguntas e estou à sua disposição. Obrigado, Henrique. Um abraço para você. Obrigado, Vinícius. Realmente só reforço os agradecimentos do Rick e espero que em 2021 a gente esteja em algum hotel aqui em Campinas discutindo presencialmente essa nova lei que vai sair. E se não der, se o corona não deixar, a gente vai estar aqui novamente falando com o público virtualmente. O importante é entregar a mensagem para todo mundo que atua no setor. Então, novamente, muito obrigado pela presença, Vinícius. Sempre Leonardo, eu agradeço, tá, mais uma vez, e digo que cada vez mais esses fóruns são muito importantes, porque faz com que a gente escute opiniões, a gente preste contas do nosso trabalho, que é a nossa obrigação, e eu só tenho a agradecer a vocês, viu, gente? Vocês têm feito um trabalho magnífico, eu acompanho vocês, parabéns pelo trabalho de vocês, estamos juntos aí. Obrigado, Vinícius. Obrigado pela presença. Obrigado, Rick. Você volta no último painel para bater um papo com o Hernani do Grupo Zap. Estou liberado? Tá liberado, Vinícius. O Rick também. Obrigado, gente. Tchau, gente. Obrigado. Obrigado a todos aí que nos assistiram.